esse é o programa que não termina quando acaba, muito menos quando ele vai para o intervalo, porque daí ferve a coisa aqui. De vez em quando o Vanderlei deixa maldosamente aberto o áudio para vazar, as pessoas ligam e dizem, mas que coisas que vocês falam. Sacanagem do pessoal da técnica. É para o programa do fim do ano. Querem derrubar é pro programa do fim do ano. Mas nunca saiu nenhum palavrão que eu me lembro. Não. Sim, saiu palavrão, saiu eu fazendo gesto obsceno, tudo isso já aconteceu. Mas com certeza... O Fernando Marco, o bom dele é que ele é autêntico, né? Ele não espera ir para o intervalo para falar bobagem. A assinatura da NET deveria bobagem. custar o dobro se passasse aquilo que sai nos intervalos. Mas então nós vamos preparar isso até o fim do ano, né? Tem muito material, acho que vai dar uns 2 dias de gravação. Olha aqui, ali. já tem uma dica da minha prima Fátima e da Beatriz das Primas, um abraço para elas. 2 coisas. Primeiro, elas deram uma dica daquela foto ali. E segunda, estás muito elegante hoje, muito obrigado, prima. Eu vou aparecer aí para a gente tomar um chimarrão, para tomar um café. E a dica delas é o seguinte, a dica das 2 lá é biblioteca pública. Confere? Sim ou não? Não sei. Preciso dizer que... Não confere. Não confere. Preciso dizer que... Será que as primas ouviram a parte que tu falou das namoradas que estão de aniversário amanhã? Sim. Elas sabem. Fernando Marco amanhã tem 2 namoradas que fazem aniversário, tá? Copete. Normalmente é 5 ou 6, então amanhã só 2, tá tudo certo. 2 no mesmo dia, né? Sim, 5 ou 6 todos os dias. Quantos namorados eu acho que o Fernando Marco... A agenda dele, como é que deve Mas ser? ultimamente eu tô com um namorado aí, que é o Jair, que daqui a pouco vem aí, que é o meu namorado, que a gente namora há 30 anos. Mas as pessoas lá em casa vão achar que isso é sério. A gente fez de tudo, só não fez sexo ainda. E 30 não, mais de 30. É aquele amigo, aquele irmão que a gente chama de namorado, entendeu? Porque fora isso a gente já fez de tudo, a gente prestou dinheiro, Tá te aquela coisa guardando pro toda. casamento, né? É isso aí. Tu conhece ele, tava lá aquele dia lá no restaurante, lá que a gente se encontrou. Copete, tu tem um assunto muito importante para falar que não é de esporte. Que não é de esporte. E eu vou dizer que assunto é esse. Esteja à vontade, você me conhece. O que aconteceu com o ex-presidente da FENAC, candidatíssimo à eleição de Estância Velha, prefeito de Estância Velha, o Elivir Desian, o Toco, que deu uma entrevista exclusiva ao jornal NH. É tão exclusiva que ela foi feita por alguém que eles chamam de Petralinha. Então é gozado. Eu vou fazer uma... O que é o Petralinha, Copete? Quem escreve. Está falando do jornalista Pode chamar de o que João quiser. João Ávila. Pode quiser, mas Que o João Ávila é petralha? é um apelido que circula intimamente lá, dentro de algumas partes. João da... Ávila que está nos assistindo, tá? Tomara, porque sabe que Mas de maneira isso é verdade. alguma eu Chega nas falaria partes do pelas WhatsApp, costas, eu falo pela enorme audiência da televisão. Como eu faço televisão também desde 2004, eu sei que a televisão muitas vezes é uma imagem que não condiz com toda a realidade. E na parte escrita, normalmente tem uma transmissão mais fiel, dependendo de quem for. Eu li uma entrevista, que quando alguém faz uma entrevista exclusiva, me desculpe, eu sou aquele, não do copo cheio, não do copo meio vazio. Eu olho o copo, né, já foi... Está rachado esse copo. Uma entrevista exclusiva para mim fazer justificar alguma coisa, denota sempre algum privilégio, e aí eu me ponho a perguntar por quê. Eu me pergunto por que alguém, e repasso isso para você aí do outro lado, por que alguém que fez uma carreira, não vou nem dizer razoável, extremamente competente numa administração de uma empresa. Pode dizer brilhante, né? Vamos lá, brilhante, não, mas é assim. Prefeito, segundo melhor eleição. Eu diria assim, a eleição praticamente para o leigo assegurada, porque ele fez uma administração mais do que competente, se mostrou mais do que competente na administração aqui em Novo Hamburgo, de algo de importância e de exposição pública. 2 coisas me chamaram a atenção. Evidentemente que eu não vou dizer assim que eu desprezo toda a entrevista, me pareceu extremamente encomendada e me pareceu que, ao contrário dessa bancada tão diversa e que busca todos os 360 graus da notícia, não me pareceu o que eu li que fosse plenamente satisfatório, porque eu deixaria perguntas no ar
porque se essa decisão foi tomada na quinta-feira, se não há um sentimento de aproveitamento de um cargo público, de domínio de um partido na cidade de Novo Hamburgo, até os 49 do segundo tempo. O Grêmio se beneficia disso. O Grêmio vai lá, quando o adversário pensa que já pode comemorar, ele vai aos 50 minutos e faz o gol. A não ser que essa decisão tenha sido tomada aos 49 do segundo tempo, foi um uso extremamente abusivo de um cargo, de um partido em que você se recusa a permanecer e a concorrer depois. Eu estranhei isso. Eu só teria uma justificativa encontrada pelo, vamos chamar de Toco, que é um nome extremamente forte e conhecido. Ele deve ter encontrado uma situação política que ele não tinha essa certeza que nós temos de que ele seria eleito mais uma vez. A única justificativa que eu tenho para ele não aceitar o cargo é o fato de ele ter encontrado, e é isso que eu questiono, assim, questiono a mim mesmo, assim, qual é a situação política que os titulares desse cargo, dessa agremiação têm. Eu não tenho outra explicação. Vou repetir em poucas palavras. Eu estranhei que ele tenha ficado até os 48 do segundo tempo num cargo do PT e uma semana depois tenha não... A tendência é de que alguma coisa mudou no meio do caminho. E não acredito que... Os filhos deles eram filhos deles desde que nasceram. E essa tomada de consciência que está ali... Você sabe que os filhos deles são filhos adotados, né? Não, mas... Sabe disso, né? Sabe, mas Você sabe que ele tem um amor por esses filhos talvez maior que grande parte dos pais. Acredito, não tem... Mas a minha justificativa não é do ponto de vista familiar. A minha pergunta é... Por isso que eu digo, é que quando você lê a entrevista, algumas pessoas se satisfazem com a própria entrevista e acham que aquilo ali é explicativo. Me permitam, eu achei estranho, primeiro que ele tenha continuado na FENAC, se ele já tinha tomado essa decisão antes. São perguntas que deveriam ter sido feitas, porque ele usufruiu das vantagens daquele cargo, e se eu fosse do partido dele, eu ficaria extremamente magoado. Eu acho que alguém que usufruiu até o limite de uma posição, eu não acredito que essa decisão seja tomada de uma forma impensada. Por quê? Porque ele é uma pessoa razoável. Ele é uma pessoa razoável. Então, acho que uma análise da situação do partido dele pode ter provocado isso, mas eu confesso que eu fiquei estranho. Eu não fiquei nem um pouco satisfeito com a entrevista. Eu tenho um sentimento de que as pessoas na rua paravam ele, eventualmente, uma ou outra devem ter feito isso, e dito, mas tu é petista. Gostaria de votar em ti, mas tu é petista e isto tenha magoado ele profundamente. Mas eu ainda acho que não tenha sido este o grande motivo. Então, a entrevista não foi para o caminho certo. Em relação a isso. Ele já viveu isso nos últimos anos, na verdade. Acho que em relação a precisou isso, se explicar não, porque quanto a ele tudo já isso há estava bem muito resolvido tempo, com o partido, né, por se declarar petista. Eu acho que não Fernando, o que tu acha que tenha... Cara, é que na realidade sempre tem uma teoria da conspiração por trás, né? Sempre tem um mistério, Mas é porque normalmente tem, né? Na realidade, assim, ó, Coisas A gente sempre gosta são que tão... guardadas tem as os devidas mistérios. proporções, Não são tão eu estava simples. cotado para ser pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, todo mundo sabe disso, né? Por uma série de razões, dentre as quais o sonho que eu tive com o Sai Baba me dizendo, meu filho, não vai, o meu guru, né, o meu guru espiritual, o meu mentor, meu mestre, eu tive um motivo, e esse motivo foi justificável, entende? Aí vão dizer, não, mas é conspiração, mas tu tem medo. Tchê, eu já saí candidato em situações muito mais adversas, sabe? Só não tinha o Saibaba perto de ti. Não tinha o Saibaba, talvez foi essa a minha falha. Saí por um partido lá uma vez, que eu era o azarão. Sai aí para ajudar a fazer uns votinhos, coisa e tal. Fui o mais votado do partido, né?
E não falo isso com orgulho, falo porque foi um trabalho de equipe, né? Mas isso E chama aí tu sacrifício, concorda? Oi? E você sabia, você vai para aquilo que eu vou dizer assim, abnegação pelo um ideal. Copete, quem está na chuva é para se molhar. É que nem um amigo meu que é gay, eu perguntei se ele é ativo ou é passivo. Ele disse, não, quem está na chuva é para se molhar. Mas você... Entende? Então, Então, assim, ó, quem está exatamente nesse isso. meio, quem está no meio político, eu estou nesse meio político desde 89, filiado, fundei partido em Novo Hamburgo, foi o Partido Socialista Brasileiro, um partido que hoje eu me envergonho pela posição que ele assume, entendeu? O que eu tenho para dizer para as pessoas? E daí, Mas o cara tinha aí com toda a sua isenção, eleição tu muito bem entende? O encaminhada, cara né, está com Fernando? 80% de 80%. E eu até acho que o poder não é a coisa que mais Pois toca é, ele. mas aí Eu não acho essa que é a esse diferença. apego, O cara assim. chega e diz assim, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero me aposentar. E outra, principalmente, frase do Dr. Leandro Carnal, tá, o nosso grande mestre aqui, que ele diz o seguinte, as pessoas do bem têm amigos, as pessoas do mal têm cúmplices, sabe? Então, assim, ó, eu acredito que o Toco tem muitos amigos, mais amigos do que cúmplices. E eu vou na defesa dele até o momento em que eu achar que não... Mas aquela entrevista que ele deu para o Petralha, que tu diz, que eu acho que, sinceramente, João Ávila Petralha está muito longe, né? Assim, É um apelido o João Ávila, jocoso. não, o João Ávila tem que aprender muito com o Paulo Henrique Amorim, com esses caras aí, para chegar num patamar assim de ser chamado de Petralha. O João Ávila é um cara, na medida do possível, ele é isento, sabe? Na medida do possível, ele é isento. O Ávila Aí, fica dando muito hip-hop para ti lá, né, Fernando Marcos? eu sou amigo do João Ávila, como sou amigo do Martin Beren, entendeu? E isso eu posso falar para eles, eu posso falar aqui, posso falar para eles, entendeu? Então, assim, ó, agora, na questão do Toco, eu quero acreditar naquela sinceridade toda, porque é aquela sinceridade que a gente precisa nos políticos de hoje, do cara chegar e dizer, eu não vou sair, sabe, eu não vou sair por causa disso, disso, daquilo, tenho chance de me eleger, estou tranquilo, mas eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar da minha aposentadoria. E uma coisa que não ficou clara ali na entrevista é o seguinte, eu quero continuar militando, porque o militante político, ele nunca vai deixar de militar. E a militância não existe só pelo fato da pessoa ser candidata a alguma coisa, a um cargo eletivo. Ele vai continuar militando na política, trabalhando com as associações de bairro, trabalhando no movimento sindical, trabalhando principalmente no meio da população. Acho que esse que é o espírito. Eu quero muito poder lamentar, só isso que nos cabe agora, lamentar, porque com certeza não só a Estância Velha, mas Novo Hamburgo, a região... Aí eu vou fazer uma pergunta para os dois. Não é estranho que esse tipo de pessoa, de amor aos filhos, de uma certa competência, de uma notada competência administrativa, que tem uma capacidade de reflexão, tá? Não é isso que a gente precisa. É isso que Sexta-feira falando sobre isso, Copete. Tu não tem um Cunha que vai lá para a tribuna e diz, larguei tudo aí, fica vocês aí, vão para casa. Exatamente isso. Não. Essa é a incongruência da política atual, em que você... Esses têm um apego ao poder que ele chora na programação. E eu acho que ele chorou de verdade. O apego dele parece verdadeiro. Do Cunha? O apego dele ao poder é gigante. Me desculpa, mas casado com uma jornalista de televisão, eu também sei chorar aqui na TV. Não, mas eu acho que o apego dele é tão grande ao poder que eu acho que seja verdadeiro mesmo. Do Cunha é. Não quero nem discutir. Mas o que incomoda é que quando você encontra alguém que você vai valorizar por uma capacidade administrativa, por uma capacidade pessoal, aí essa pessoa foge da política, como alguém publicou, né? Perguntado para um empresário se ele queria ser candidato. Não. Quer dizer, é engraçado, o momento político é tão delicado que quando você encontrar uma pessoa com características de liderança, eu queria só complementar uma coisa que é em relação a ele, porque se o Toco abrisse mão de uma candidatura e de uma eleição razoavelmente fácil, se fosse para Novo Hamburgo, que Novo Hamburgo é uma cidade, como outras grandes, uma bomba para administrar, mas Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, cidades menores, que o orçamento ainda permite você ser protagonista de mudança. Tá? Novo Hamburgo, você é como o estado do Rio Grande do Sul, um maquinista de um trem desgovernado indo por o rio que a ponte caiu. Eu acho que não, Copete, eu acho que não. Eu acho que isso é uma... Tu me parece um pastor que tem uma coluna ali, que ele é um urubu.
Eu não me lembro o nome do pastor, até vou dizer o nome do pastor, eu não me lembro o nome. Pastor Marcos, não sei o que, da Luterana. Aquilo ali é uma desgraça, porque quem vende a desgraça, depois vende. Tu cria a dificuldade para vender facilidade. Venha para a minha igreja que aqui eu te dou a paz, eu te dou a solução. Então, esse mesmo. Pelo amor de Deus, mas o cara tem que se internar. Mas porque Não, você vamos acha respeitar assim, o pastor Marcos Schmidt aí. você acha que Campo Vamos respeitar Bom... o pastor. Chama ele aqui, não, mas chama o pastor para a gente debater, Não, porque pastor vem- eu vem- nunca li vem. uma coisa positiva daquele pastor. Mas- O pastor está sempre porque o mundo está caindo, o mundo está, pelo amor de Deus, Mas o mundo está ou- caindo. ou você Hoje não tem entendeu- tem o maior índice de longevidade das pessoas. As pessoas têm muito mais saúde, as pessoas estão indo muito mais à igreja do que na minha época, eu me converti com 14 anos, que quando a gente falava que era evangélico naquela época, todo mundo olhava, isso que eu estudei Vamos fazer um breve Vamos intervalo, ficar a gente na vai fazer escola um intervalo. marista. Eu só vou entende? deixar a pergunta. Hoje eu deixei de ser evangélico porque está fácil, hoje 22% da população é evangélica. Quando eu Agora ficou falei, fácil. eu falei que Novo Hamburgo era mais difícil de administrar Acho que que não é Estância difícil, eu Velha e acho que Campo cada Bom. cidade- Você não Eu acho que uma concorda? cidade que está difícil é Concordo Porto contigo. Alegre, por Os exemplo. problemas, os desafios são maiores aqui. E os problemas são muito maiores. Se Mas você eu acho achar que é a mesma o problema maior coisa... é Porto Alegre que está caindo. Porto Alegre tem um Mas- problema de criminalidade que é horrível. Mas aqui o a Rio gente Grande tem do uma Sul, guarda Pião. municipal atuante, com Vamos para um pistola breve intervalo Kaiser, e a gente volta já. 135 É que guardas esqueci municipais.